Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer ter todos vocês aqui com a gente e também ter o nosso palestrante aí, vamos se dizer, o nosso convidado aí para o bate-papo de hoje, meu amigo Léo aí. E cara, seja muito bem-vindo, Léo. Prazer ter você aqui com a gente. E você que está aí nos assistindo, eu já quero pedir aí para você compartilhar com a sua galera, compartilhar com a sua igreja. Já quero te agradecer aí você que tem nos acompanhado aí nos bate-papo e muito feliz por tudo que tem acontecido, pelos testemunhos que vocês têm compartilhado e também pelo despertamento que Deus tem feito a partir da vida de vocês. Então eu creio que hoje vai ser com certeza mais um bate-papo que vai enriquecer muito aquilo que Deus tem feito na sua vida e que tudo aquilo que venha a ser falado você possa encontrar aplicabilidade na sua história de vida. Então se inscreva aí no nosso canal, compartilha com a sua galera e eu quero começar orando aqui para a gente já passar para o Léo aí e dar continuidade ao nosso bate-papo de hoje. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela vida do Léo, pela vida da Monique, obrigado por tudo que o Senhor tem feito a partir da vida deles e grato, Senhor, por ter ele aqui compartilhando conosco, grato por cada pessoa que vai estar assistindo, que vai assistir, Senhor, em outros dias. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e que hoje seja mais uma noite, Senhor, onde o Senhor venha de fato despertar o chamado de pessoas, despertar a vocação de pessoas que aqui se encontram, Senhor, e também despertar, Senhor, para uma vida onde devota a um relacionamento contigo, Senhor. Que hoje seja um tempo onde o Senhor venha, em nome de Jesus, Senhor, encontrar corações aqui dispostos a servir e a estar caminhando contigo. Em nome de Jesus, abençoe ricamente a vida do Léo e da sua família e que hoje seja um tempo incrível na sua presença. Amém. Amém, Jesus. Mano, Léo, contigo, cara. Eu quero começar aí você se apresentando para nós aí. Legal. Fala, galera. Eliezer, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, né? Eu fico muito feliz de estar participando disso e sabendo que tem mais gente com fome e sede de Deus espalhado por todo o nosso país, também em outros lugares, um movimento como esse online. Eu acho muito legal, muito bacana estar aqui. Então, muito obrigado. Né, primeiramente, um prazerzão estar aqui com vocês. Né? Eu sou o Léo Paiva, né, tenho 29 anos, sou natural aqui de Botucatu, interior de São Paulo, casado com a Monique, né, minha esposa. Minha esposa é uma estrangeira, né, ela é lá de Porto Velho, Rondônia. Então, para alguém do Sudeste casar com alguém do Norte, né, é uma estrangeira. São duas culturas aí totalmente diferentes, né, e a gente se dá super bem, né, eu amo a minha esposa, ela tem 25 anos, completou agora recém, e nós vamos ser pais, né, então uma grande novidade do momento aí, né, então eu tô felizão, né, com a paternidade, descobri recém agora, chorei durante quase 2 horas, sem brincadeira, né, com a descoberta. Então foi muito gostoso, né, essa descoberta aí da paternidade. E eu faço parte, né, eu e minha esposa, de Jovens com uma Missão, de Jocum, né, não sei se todos conhecem, mas Jovens com uma Missão, e nós estamos, na verdade, implantando uma base da Jocum aqui na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, através desse movimento, né, que é o Your Global Mission. Temos uma casa aqui, que é a YGM House, né, aqui em Botucatu, e nós somos esse movimento conectado também com o Jesus for All, né? Então o Eliezer conhece bastante, está conectado junto com a gente, né? Somos parte aí da mesma família aí do Jesus for All, né? Então somos uma iniciativa aqui conectado com o Jesus for All na cidade de Botucatu. Então trabalhamos com missões, trabalhamos com jovens, né? Também temos um movimento aí online, fazemos várias coisas. Então vai ser muito bacana gerar esse bate-papo com você. Deixa eu fazer uma coisa aqui, Eliezer, posso Opa, lançar uma dinâmica aqui legal com a galera para com a gente certeza. interagir? Bacana. Então, assim, vamos lá. Toda vez que a gente falar algo assim que você fala, meu Deus, né? Que bacana, assim, virar, sabe aquele momento eureka, que você fala, meu Deus do céu, né? Você vai comentar aí nos comentários, né? Relacionamento com Deus. Então, toda vez que você fazer uau, né? Você vai colocar lá, relacionamento com Deus. Aí, se você tiver uau, você vai colocar relacionamento com Deus. Beleza? Então, um combinado aí da gente com a galera. Uau, top, cara. É o cara da visão, né? Mano,
E eu queria continuar, cara, e ouvir como que foi a sua conversão, cara. Conversão, cara, isso é bem interessante. Eu gosto bastante de falar disso. Por conta que a gente sempre vai eu acredito nisso, né? Que tem um momento do nosso encontro com Cristo, né? E esse é um momento onde a graça é revelada para nós e a gente realmente entrega ali a nossa vida a Jesus. É um momento inesquecível, um momento marcante, transformador e revolucionário, né? E eu tive um momento desse, né, na minha vida, né? Na verdade, eu nasci, não foi num lar cristão, né? Mas eu nasci na barriga da minha mãe, né? Claro. E meus pais, eles eram muito jovens, né? Assim, eles eram usuários de drogas, brigavam bastante, né? E tal, né? Eles tiveram eu novos, né? 18, 19 anos mais ou menos, os dois, né? E eles brigavam bastante. Né? E a história conta, né? Meu avô conta que eu cheguei um dia com meu pai todo arranhado, assim, ele estava todo arranhado no portão de casa e minha mãe, né, estava toda roxa, mas minha mãe não estava no lugar, né, então eles tinham brigado feio. E ali eu cheguei no portão da casa do meu avô e era num dia bem chuvoso, assim, tal. Meu avô conta essa cena, assim, então eu até imagino a cena, assim, né? E eu estava nos braços do meu pai com apenas 4 meses de idade. E a partir daquele ponto, eu nunca mais saí da casa dos meus avós. Eles lutaram pela minha guarda na justiça, então nem meu pai nem minha mãe detinham minha guarda. Então eu fui meio que adotado pelos meus avós aí, desde dos 4 meses, né? Então sempre eu morei com eles. Eu sempre digo que eles, para mim, eles foram como a Arca de Noé, né? Então eles foram a minha salvação, assim, meu avô, meu avó. Então a minha história começa aí, né? Eu cresci assim, né? E parte, né, eu estou contando isso porque tem a ver com a minha conversão. E parte disso, eu olhava na minha escola vários dos meus amigos, né, com o pai, né, o pai mais novo, cabelinho preto, o pai jogava bola, brincava de videogame, todas aquelas coisas, né, e o meu pai não, né, porque o meu pai era o meu avô, assim, né, eu tinha mais essa figura paterna. Tenho um bom relacionamento com meu pai, sempre tive meu pai por perto, né, mas eu olhava bastante para o meu avô como essa referência. E isso sempre ficava uma pergunta, né, sabe, por que comigo é assim, né, por que eu não tenho? E nunca ninguém conversou isso comigo, nunca eu tive, na verdade, essa abertura. E isso trouxe várias interrogações para mim, como quem eu era, né? Por que eu estava aqui nessa terra? O porquê dessas coisas acontecendo comigo, né? Será que tinha algum sentido na minha vida, né? E aí, mais para frente ainda, para piorar um pouquinho das coisas, né? Eu fui abusado 2 vezes, né, sexualmente, né? Tanto para um homem como para uma mulher, na minha fase de criança para adolescência e tal. Então, muitas dúvidas, né? Chegou um ponto da minha história assim que eu não sabia se eu era menino, se eu era menina, se eu gostava de mulher, se eu gostava de homem. Tinha alguns impulsos assim dentro de mim por conta dessa bagunça que foi, né, as minhas emoções, né? E eu, mesmo estando na igreja, me batizei com 11 anos de idade. Minha história com a igreja começou cedo, né? Meu pai foi o primeiro a se converter, levou minha avó, e aí eu fui também, né? E eu, cara, sempre fui apaixonado, assim, ali por Jesus, né? Tive vários encontros com Jesus e tal, assim, né? E desde pequeno eu estava na igreja, batizei, pregava o evangelho já desde pequenininho, mas eu digo que eu era um amigo de Jesus, sabe? Um conhecido de Jesus, assim, não era um verdadeiro filho ali de Deus, Uhum. assim, né? Então, não, eu tinha tido esses encontros, mas não tinha sido esse encontro totalmente transformacional, sabe? E aí um dia, que foi o dia da minha conversão mesmo, eu lembro como se fosse ontem, esse dia, era uma sexta-feira à noite, eu tinha mais ou menos aí em torno de 20 anos de idade, se eu não me engano, se não me falha a memória agora aqui, mas a idade, sempre eu me confundo um pouco, então eu falo mais ou menos para não estar mentindo aí para Sim. vocês, né? Então, mais ou menos 20 anos de idade. Era uma sexta-feira à noite, um culto de jovens que eles faziam aqui na cidade, voltado para a juventude. E me convidaram. Mas eu sempre ia na igreja. Mas nessa época eu já estava trabalhando, estava fazendo faculdade, trabalhava no banco, no Banco Santander. E eu não queria estar ali naquela reunião, cara. Eu queria estar fazendo qualquer outra coisa, menos estar ali. Então eu fui porque os amigos iam, a galera ia, e eu fui. Né? Então eu lembro da roupa que eu estava com uma jaqueta preta
de Corito, assim, tava com uma blusa da Hollister verde, né, bem verde fluorescente, um brinco horrível, né, desculpa quem usa, mas era horrível. Eu usava um brinco, aqueles igual do Neymar de pérola, assim, não é pérola, é diamante, né, uma coisa assim, mas não era diamante, né, grandão assim na orelha, coisa horrível, cara. E eu usava boné, tava com boné do Barcelona, uma calça jeans e um tênis preto, assim, da Nike, um preto e verde. Então, assim, eu lembro dos detalhes, um relógio no braço, eu lembro disso como se fosse ontem. E ali estava o pastor pregando, era o Paolo da Igreja Nacional, aquela Nacional do Reino de Deus, da INSEGEC, não sei se vocês conhecem aí Uhum. esqueci o nome da moça lá que é presidente da igreja, agora me fugiu o nome. Mas eu tava, né, ele que estava pregando, e de repente, no meio da reunião, todo mundo sumiu, assim, ó. Uf, né? E eu tava numa parede, era como essa, assim, de tijolinho, e eu tava encostado com o pé, assim, na parede, e todo mundo sumiu. E a palavra daquele cara começou a entrar, assim, como uma flecha no meu coração. Né? E ali, naquele momento, ele fez um apelo, né, falando de pessoas para se reconciliar com Jesus e entregar a vida para Jesus. E ali, naquele momento, eu fui até a frente, me ajoelhei, chorei como não houvesse amanhã, me derreti mesmo, a galera tinha que me pegar de rodinho ali, de tanto que eu chorei, né? E foi um momento assim muito marcante. A partir dali, a minha vida nunca mais foi a mesma, assim, né? As coisas foram mudando de uma forma assim sobrenatural e Deus foi me guiando, né, por um caminho diferente, né? Logo eu sempre congreguei numa igreja, aí eu fui para uma outra igreja porque eu queria ser radical, assim, porque na igreja que eu estava eu não estava conseguindo permanecer. Então eu falei assim, cara, para mim permanecer eu vou ter que mudar, porque eu mudo o rol de amigos. Então eu saí e fiquei naquela igreja. Aí quando eu voltei pro meu pastor, falei, pastor, me libera aí para mim influir na outra igreja lá e tal. O pastor falou, não, você tem uma história aqui. Aí eu falei, verdade. Ele começou a me mostrar as fotos de quando eu era criança, eu servindo na igreja, fazendo as coisas na igreja. Aí eu me emocionei bastante, falou, não, cara, a gente precisa de você aqui, você é dessa igreja, né, e tal. Ele super me incentivou, me abraçou, e ele sempre esteve do meu lado, sempre foi atrás de mim, esse pastorzão, né, o João Paulo. E ali, a partir daquele dia, né, eu voltei para a minha igreja mesmo local, que é até hoje, né, que é a Igreja Bíblica daqui de Botucatu, e comecei fundei um ministério de artes ali na igreja e tal, e a história foi, né, trabalhando com evangelismo, missões, artes e tal, até eu parar em Jocum. Né? Então, esse meu pastor mesmo que me direcionou para ir fazer a ETED na Escola de Treinamento da Jocum, e cá estou eu, né? Casado, esperando um filho e plantando uma base de Jocum aí pela graça de Deus. Uau, que legal, cara. Que história cheia de detalhes, hein, cara? Que legal, cara. É muito bom quando a gente tem esse encontro e os detalhes estão vivos, né, cara? O seu Uhum. compartilhar fez a gente parecer que a gente estava fazendo parte, cara. Parecer que a gente estava visualizando tudo que você estava falando. Então, obrigado por compartilhar todos esses detalhes. E você falou, Léo, você falou sobre missões, sobre você chegar na Jocum, né? E, cara, teve para você um momento que você, assim como foi na sua conversão, e você falou assim, cara, eu fui chamado para ser missionário. Você pode compartilhar com a gente como que foi esse período de você entender esse chamado, ou como foi para você até chegar o dia de hoje, envolvido nos projetos que você tá? Legal. Teve sim, assim, na verdade, desde quando eu era pequeno, eu fazia uma das coisas que eu chamo de orações perigosas, né? E também eu falo do anjo bobo, né? O anjo bobo é aquele anjo, assim, que ele tá meio passando por aí, né? Ele tá meio perdido. Aí você fala uma coisa, ele, te peguei, né? Ele tava ali bem naquela hora que você falou, né? Então, assim, brincadeira, né? A Sim. parte, mas eu orava muito quando era criança, assim, né? Novinho mesmo. Eu falava, Deus, eu quero entregar toda a minha vida ao Senhor. Eu sempre falava isso, né? Eu sempre dizia isso. Eu falava, eu quero mais do Senhor, eu quero que a minha vida inteira seja para o Senhor. Né? E aí, um pouco depois desse fato, né, da minha conversão, passado 2 anos, mais ou menos, ali trabalhando com ministérios de artes, dança, né, esse ministério que a gente fundou e tal, eu fui numa conferência chamada Dance para Jesus, lá em Bauru. Né? Então, eles estavam realizando Dance para Jesus ali. Ali tinha uma companhia de dança, não sei se vocês conhecem, que é a companhia Tribos de dança. Eu era fãzão desses caras, né? O Guga, o pessoal ali. E aí, um dos membros daquela equipe, eu comecei a conversar bastante com ele, que era o
Daniel Araújo, né? Eu lembro o nome desse cara. E eu estava falando com ele naquele dia, ele era um missionário já dessa companhia, né? Uma companhia de missionários mesmo, e eu não tinha tanto contato assim com missões, eu não sabia direito o que Uhum. era missionário, o que era missões. Jocum eu nunca tinha nem ouvido falar, né? E aí, ali naquele dia, né, eu conversando com ele, no último dia, quando eu fui embora, e ele estava falando bastante coisa de quando Deus chamou ele para missões, ele trabalhava no Correios antes, ganhava bem e tal, e naquela época ele estava ganhando em torno de uns R$ 300 em missões por mês, esse era o salário do cara. E ali ele conversando comigo, não era no início do mês, já era mais da metade do mês para o final, né? Ali mais ou menos a época dessa conferência. E aí ele chegou no final e falou, cara, cadê a sua galera? Eu chamei meu pessoal e falei, eu quero orar por vocês. E aí no meio daquilo ele me deu uma oferta. E ele me deu uma oferta de R$ 20. Né? E eu olhei e falei assim, Deus, por que esses R$ 20, né? E aí eu comecei a olhar para aquilo que aquele cara estava falando, eu trabalhava no Banco Santander ainda, eu estava de carro, eu que tinha levado a galera, a gente estava dormindo lá, eu falei assim, cara, eu tenho recurso para pagar a volta, para fazer tudo, né? Eu ganhava bem, assim, relativamente bem, né? Eu falei assim, cara, não preciso disso. Aí eu falei assim, Senhor, por que esses R$ 20, né? Eu já vi o número 3, já vi o número 6, eu vi o número 7, já vi o número 12, o 24, 40 na Bíblia, mas o número 50, mas agora o 20, né? 20 eu nunca vi, né? Eu falei, será que esse número 20 tem algum significado, né? E eu comecei a orar ali, enquanto eu nem lembro que ele orou pelo nosso time ali, né? Mas eu fiquei perguntando para Deus o que significava aqueles R$ 20. E ali naquela hora, Deus veio e compartilhou comigo, né? Que aqueles R$ 20 era a resposta das minhas orações quando eu era pequeno. Ele falou, Deus usou essas palavras para mim. Ele falou assim, Léo, você lembra das suas orações quando você ainda era um menino? Eu falei, lembro, Senhor. Ele falou, então, você falou para mim que você queria entregar sua vida toda para mim, e agora chegou a hora. Né? Uau. E aí ele falou, e esses R$ 20 é o símbolo, né? É o símbolo da minha generosidade, né? E eu quero mostrar para você que eu vou suprir todas as suas necessidades e a necessidade da sua família, né? E ali era esses R$ 20. E o engraçado, cara, que assim, quando eu fui para missões, né, assim, nossa, cara, um desafio danado, né? E muita coisa acontecendo e tal. E tinha uma época quando eu estava de obreiro já na missão, né? E, cara, não estava com dinheiro para nada, para pagar a mensalidade, para nada. E aí eu ia no banco, na época não tinha aplicativo ainda certinho do celular, não era todo mundo que tinha, negócio de Pix, então nem se fale, né? Aí fui no banco, né? Aí eu fui no banco para saber quanto que tinha. Aí eu ia lá com aquela expectativa, né? Vamos ver se caiu uma oferta aqui e tal. Aí eu ia lá no banco, colocava o cartãozinho do Banco do Brasil, saiu o extrato, adivinha quanto tinha? R$ 20? R$ 20. E aí eu olhava assim, né? E assim, a conta não era de R$ 20, né, para pagar, né? Mas era R$ 20 que tinha. E aí, na hora que eu vi aqueles R$ 20, gerava, cara, me gerava tanta fé, me gerava tanta convicção. E o senhor falando, Léo, aqueles R$ 20 para mim significa, Léo, eu falei que eu ia te sustentar, e esses R$ 20 é a prova disso. Eu falo, obrigado, senhor, obrigado, obrigado. E durante muito tempo, os R$ 20 me perseguiu, assim, né? Direto, eu ia para algum lugar ministrar e aí chegava alguém e me dava uma oferta de R$ 20, né? E para mim sempre me Uau. remeteu a isso, remeteu a Deus falando, né? Falando assim, Léo, fica tranquilo que eu vou sustentar, eu que te amei, eu vou Uau. sustentar você e a sua família, né? Uau, Léo. Com certeza eu vou estar colocando ali relacionamento com Deus. Que top, cara, que top. Muito fera, cara, muito fera. Você que está nos assistindo aí, ó, espero que esse breve compartilhar que o Léo trouxe aqui sobre o chamado dele, sobre também essa oração que ele fazia, né? Acredite no que você fala para Deus, porque ele está ouvindo. Uau. E Léo, eu quero pedir para você compartilhar, cara. Você compartilhou com a gente sobre missões, né? Falando sobre essa sua ida para as missões, né, cara? E a gente tem uma galera, cara, que tem acompanhado e tem nos perguntado, né, cara? Eu quero ser missionário, o que eu faço? A partir disso me despertou, né? Me despertou fazer missões, mas eu não tenho chamado para fora, assim. Eu sinto que é pro Brasil.
E você já falou, né, que você tem uma base, fundou aí uma base em Botucatu, né, cara? E muito bênção. E eu queria que você compartilhasse com a gente agora como que é esse desafio, cara, de viver em missões em tempo integral e também algo que você pudesse deixar para essa galera que tá queimando, cara, em ser missionário, em querer viver essa vida em tempo integral. Uau, só por conta dessa pergunta do pessoal que eles estão perguntando, vou escrever no vídeo relacionamento com Deus. Só essa pergunta aí, Uau, que cara, legal. muito bom, né? Isso é um desejo muito lindo, né? E algo que é somente o Espírito Santo de Deus Sim. para gerar uns negócios desses na gente, né? Cara, eu tenho As uma doideiras. turma. Mas tem uma turma que fica assim, né? Quando Deus começa a falar, eles ficam assim. Ai, será que é Deus falando? Eu falei, gente, você acha que você tinha capacidade de pensar por si só e fazer isso? Né? Eu acho que não, viu? É Eu verdade. acho que só pode ser Deus fazendo um negócio desse, né? Então, pode ir sem medo de errar, que é o Senhor gerando isso no seu coração. Mas Amém. legal, a pergunta é sobre qual que é a pergunta mesmo? Como Eu, que, como que essa vida em missões, né, os desafios e o que você pode deixar assim para continuar esse despertamento e trazer essa galera para a prática? tá. Uma das coisas assim que eu tenho falado com o pessoal é sobre essa questão geográfica, sabe? Muita gente fica pensando sobre o chamado geográfico, né, com um lugar específico. E às vezes o que Deus ele tem para a gente não tem a ver somente com um lugar. Ou às vezes a gente fica tão preocupado com um lugar, né, e um determinado, sei lá, tipo de chamada. A Sim, gente olha, é legal você se inspirar nas pessoas, ter histórias, né, que vão gerar fé no seu coração. Mas, cara, Deus é Deus, ele é um Deus criativo, então ele faz de modos diferentes com todo mundo, né? Então, assim, cada um vai ter ali a sua particularidade com Deus. Mas algo que eu acredito é esse relacionamento com Deus que nós temos, e Deus ele vai nos revelando coisas pouco a pouco. Se no início, quando eu fui fazer a minha escola de missões, ou seja, nesse início, que Deus me fez o meu chamado aí, né, como a turma diz, né, missionário, quando Deus ele me despertou mesmo para missões, que eu nem sabia o que era. E ali eu entendi que Deus estava me chamando para missões. Eu olhei para a vida daquele cara lá, o Daniel Araújo, daquela turma, e falei assim, eu acho que é isso que Deus está querendo para mim, né? Mas foi o próprio Deus que me comissionou ali, que me atraiu para esse lugar, né? Então, o que eu digo assim, que esse nosso relacionamento com Deus, Deus ele vai nos falando coisas pouco a pouco. Se Deus tivesse falado para mim coisas lá atrás de hoje, cara, eu acho que eu nunca iria aceitar esse convite de Deus, né? Eu acho que eu iria ficar com muito medo, muito pavor, né? Porque a gente não tem a compreensão ainda do todo, né? Então, às vezes a gente fica preocupado com o lugar, com geografia, com isso, com aquilo outro, né? Então, eu acho que dá para a gente ficar mais tranquilo, né, e descansar realmente no Senhor, né, e aproveitar essa caminhada, essa jornada de relacionamento com Deus e deixar o Espírito Santo nos revelando coisas pouco a pouco, né, e isso tem a ver com a geografia. Por exemplo, eu nunca, olha só, a palavra é forte, né? Nunca é muito forte, né? Mas é verdade. Eu sim. nunca me imaginei saindo do Brasil. O meu sonho, olha só, essa é legal. Ó. O meu sonho de criança era fazer 18 anos, tirar minha carta, dirigir um carrinho. Eu queria ter um Gol quadrado, né? Não sei nem se a galera que assiste aqui sabe o que é um Gol quadrado, mas eu sonhava em ter um Gol quadrado. Esse era o meu sonho. E sumir para Pardinho. Pardinho é uma cidade aqui do lado aqui que não dá nem 20 quilômetros de Botucatu, cara. Então, assim, esse era o meu sonho de criança, entendeu? Então, assim, eu nunca imaginei sair do Brasil, nunca mesmo. Né? Assim, chegou num determinado tempo que Deus falou comigo sobre missões. Fui fazer a minha escola. E nessa escola, o prático foi para o Haiti. E aí, para ir Uau. para o Haiti, foi 3 voos para ir e 3 voos para voltar. Eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. Pega essa, eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. E eu nunca tinha andado de avião. Então, nunca tinha pensado, jamais passar. Eu sou bem do. Botucatu agora tá grande, né? Cidade de 150 mil habitantes, tem 2 shoppings aqui, tem a universidade forte pra caramba aqui, a Unesp, né? Ó, eu tô soltando
gírias, assim, porque eu acho que a galera aqui é mais nova, né? Acho que não tem Sim. problema não, né? Não, pode conectar. E aí, mas eu era do interior, então eu tinha essa cultura, então eu não pensava muito nessas coisas, né? Nunca pensei. E o Senhor me levou na minha primeira viagem missionária para um contexto transcultural, né? Então, assim, não sei se deu para entender um pouquinho, né? Sim. Mas Uhum. é como que Deus ele vai ligando as coisas. Depois, né, já fui em alguns lugares, como Paraguai, estive na Turquia, estive na Grécia fazendo trabalhos com refugiados, com povos não alcançados, com muçulmanos, né? Então a gente já teve fazendo algumas coisas entre esses povos, entendeu? Então assim, cara, nunca imaginava isso. Uau, cara, uau. Eu achei interessante você falando sobre que Deus vai nos entregando conforme o tempo vai passando, né? E eu acho que isso é muito, cara, também de que a gente necessita de um relacionamento com Ele, né? Se Ele chega e fala tudo pra gente, primeiro que a gente ia morrer de medo, né? Das coisas que ia vir lá na frente. E outra que daí talvez a gente poderia pegar tudo isso e achar que era independente e deixar de lado o relacionamento com Ele, né, cara, nessa caminhada. Uhum, uhum. Não, com certeza. Então, gostei muito que você compartilhou sobre isso. E você, galera, que está assistindo, você que tem compartilhado já nos comentários e tem nos enviado sobre esse despertamento. Esteja em relacionamento com Deus. E assim como o Léo falou, você tem que ir. Não é da sua cabeça, não, não é de você. Isso daí é como o Léo compartilhou. E com certeza, cara, vem da parte de Deus. Se conecte, né? Assim como você está fazendo, assistindo esse bate-papo, se conecte com pessoas e esteja ainda mais trazendo para a realidade agora isso que já está no mundo espiritual, isso que Deus já tem te compartilhado. E Léo, eu queria, cara, agora que a gente pudesse ouvir de você. Você começou falando sobre a paternidade, né? Sobre você e a Monique estão grávidos, né? E, cara, Uhum, e algo que você compartilhou quando você mandou lá no grupo e também no seu Insta sobre como foi, cara, impactou muito a minha vida, muito mesmo. Uma porque foi a forma que você reagiu também foi muito parecida comigo. Eu sonhava em ser pai, sempre tive isso muito. E aí eu, cara, planejava como seria receber essa notícia. Quando minha esposa me falou, eu travei, eu não falei nada. Não falei nada. E aí depois eu fiquei assim, cara, mas eu planejei como que seria, e se eu abraçava ela, e se eu agradecia a Deus. E quando ela me falou, eu travei, cara. E eu queria que você compartilhasse com a gente, cara, porque como você compartilhou e me inspirou muito, cara, sobre isso. uhum. Legal. Foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu, né? Eu não esperava, na verdade, a gente estava planejando, né? Como né, o ser humano é fogo, né? Deus já tinha falado comigo sobre deixar o controle, né, nas mãos dele, mas a gente ainda costuma a pegar algumas coisas de volta, né? Não, a gente estava planejando aí ter o filho o ano que vem, né? Por conta do contexto, a gente estava aqui iniciando essa iniciativa de plantação de base aqui na cidade, né? Então várias coisas embrionárias, várias coisas nascendo e tal, né? Então os planos do homem era, né, o ano que vem, né? E ali, na verdade, a gente recebeu a notícia. E o jeito e a forma que foi muito legal, porque a gente estava tendo a aula aqui na semana sobre renúncia de direito e temor do Senhor, né? Então era a aula da ETED que era sobre isso. E aí no final da aula, no último dia, o professor pediu para nós fazermos um bazar, né, ali da renúncia, né, para a gente fazer uma renúncia ali daquilo que estava, que a gente exercer generosidade, alguma coisa que a gente queria falar para Deus, né, e dedicar a Deus, renunciar assim para o Senhor, né. E ali eu comecei a pensar, entrei aqui no quarto, né, estava aqui pensando, né, falando com Deus, falei, Deus, o que que o Senhor quer que eu renuncie ainda, né, o que que tá aí de volta e tal. E aí Deus me trouxe, eu comecei a olhar para minhas coisas, né, para exercitar a generosidade, falei, Deus, o que que o Senhor mandar aqui eu vou fazer, né? E aí Deus me mostrou uma camiseta minha e um conjunto de pulseiras. Eu falei, mas o que, que tem a ver minhas pulseiras? Eu nunca mais usei, né? Tá ali, né? E eu tinha elas todas certinhas. A Monique fez um suporte para mim ali de pulseira. Tava tudo elas juntas assim.
Aí Deus falou assim para mim, falou assim, Léo, porque tá na hora de deixar as coisas de menino, né, para Uau. trás, né? E aí eu falei assim, tá bom, né? Então eu vou deixar as coisas de menino para trás, né? E aí desci pro bazar, todo mundo falando e tal, chegou minha vez, falei e tal, foi o pessoal falando, isso, aquilo, né? E daqui a pouco chegou a vez da Monique. A Monique tranquila, plena, tava com uma cartinha na mão, né? E ela começou a ler a cartinha dela, né? Falando que ela tem algumas áreas que ela consegue renunciar melhor para o Senhor, algumas não e tal, né? E ela falando ali para mim, né, e para todo mundo, né? Tava uma roda falando, né, que Deus tinha algumas coisas elas conseguem renunciar mais fácil, né? E Deus estava pedindo algumas coisas para ela naquele momento, né? E ela estava querendo renunciar tudo, né? Todas as coisas ao Senhor, né? Inclusive o sono dela. E eu fiquei olhando, né? Eu olhei assim, eu estava bem distraído. Aí eu vi um pessoal com uma câmera assim, né? Falando, olha, está atrapalhando, né? Que eu estava com a minha caneca. Eu olhei e falei, nossa, estão gravando. Eu falei, o que será que ela está falando, né? Eu comecei a prestar mais atenção ali no que ela estava dizendo. E ela estava falando todas essas coisas. Eu falei assim, interessante, né? Ela renunciando ao sono, né? E aí, recentemente, ela estava brigando comigo que ela queria dormir todos os dias 10 horas. Cara, eu não, olha a hora que é já Sim. hoje, né? Eu não consigo dormir 10 horas, né? Aí eu falando, daí a gente, né, se ficava conversando, né? Se ia dormir mais cedo, se não e tal. E eu sempre chegava atrasado para dormir, né? E tudo. Aí, na hora que ela falou renunciar ao sono, eu falei assim, isso mesmo, Deus, pega ela, o Senhor está pedindo sono, né? Eu tava nessa, né? Aí, daqui a pouco ela falou, e o objeto que Deus estava falando comigo não tinha aqui, eu fui em 4 lojas procurar e tal. Eu falei, nossa, que difícil, né, de achar, né? Aí ela falou, fui lá, comprei tudo, e Deus me falou para entregar para o Léo. Aí eu falei, pra mim? Né? Ela me entregou uma caixinha, assim, era uma caixinha. Eu falei, cara, o que é essa caixinha? Aí eu abri, cara, a hora que eu abri, eu olhei aquele negocinho na minha cara, assim, né? O teste de gravidez, escrito grávida. Eu, nossa, né? Aí Uau, cara. deu um choque, assim, eu fiquei meio assim, né, travei. Aí na hora, assim, eu travei e chorei. Aí comecei a chorar. Aí eu achei que eu ia pular, eu achei que eu ia gritar, eu achei que, né, falei, uhul, você pai, nada. O que eu fiz foi só chorar, cara. Só chorei, né, assim, mas que sensação. E algo interessante, assim, que naquele momento, cara, né, me veio uma palavra, assim, né, veio separado desde o ventre. Né? Então, assim, Uau. nossa, então, já eu oro por eles, né? Eu falo que é eles, porque se for um só, pelo menos ele vai ser duplamente abençoado. Agora, se for dois, eu falar só para um, É aí vai verdade. faltar bênção, né? Então eu já falo eles, né? Eu Já abençoo pelo eles. exagero, já, né? Uau, cara. Aí, ó, relacionamento com Deus, a galera vai estar comentando, cara, que legal, cara, que experiência mesmo. E como Deus ele é detalhista, né, cara? Uau, cara, que show, cara, muito show mesmo. E Léo, deixa eu te falar, cara, a gente tá vivendo momentos aí desde o ano passado aí de início da pandemia aqui, né, no nosso país, aonde foi fechando as coisas tudo tal, né, cara. Eu não sei como foi para sua cidade aí, aqui fechou bastante tempo assim, né. Mas, cara, eu vi assim o evangelho na nossa cidade avançando muito, cara, muito mesmo, cara, tendo um despertar assim para as pessoas que caminham assim nas igrejas aqui em questão, né? E, cara, eu queria que você pudesse compartilhar o que quem está nos assistindo aí, como a gente pode contribuir, cara, para essa volta de Jesus? O que a gente pode fazer, cara, e como a gente pode fazer isso? Uhum. Cara, tem vários pontos, né, que eu acredito sobre como que a gente pode contribuir para a volta de Jesus, né? Então, assim, alguns textos que eu uso para mim como base escatologicamente, né, assim, né? Um é o texto de Apocalipse, se eu não me engano, é Apocalipse 4, né, que ele vai falar o depois do 4 ali, né? Mas ele vai falar sobre no 4 ele já começa a falar sobre as orações dos santos. Né? Então, assim, como os incensos, né? E enchendo as taças, né? E quando as taças estiverem cheias, né? E derramando essas taças, né? Então, uma das coisas, né? Para a gente contribuir mesmo com a volta de Cristo é orar, né? Que orar e apressando, né? A busca aí a volta de Jesus. Como Jesus ele fala sobre aquela parábola do juízo iníquo, né?
que ele fala, né, Jesus incentivando a orar constantemente, né, Sim. a perseverar, né, essa é a palavra, né, perseverar em oração. E aí ele fala da viúva e do juiz iníquo, né, e o juiz iníquo, ele fala, eu não tenho nada, né, e tal, não quero fazer justiça para ela, mas por ela ficar falando, né, olha, faz justiça para mim, olha, julga minha causa, daí ele vai fazer por conta do importúnio dela. E aí Jesus fala, né, quanto mais, né, o pai de vocês e tal, né, não fará justiça, mas será, né, e depressa ele o fará, né, Jesus usa essa palavra, né, e depressa o fará, ele o fará. E aí Jesus, ele termina ali aquele ponto falando, né, mas será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, né? Então, Uau. achará aqueles que encontrem aqueles que orarão dia e noite, né? Faz justiça, né? Que essa oração dessa mulher faz justiça, né? E orar pela volta de Jesus é orar pela justiça, né? Para que venha o reino do justo, né? Venha o reino de Jesus, né? Então, essa primeira coisa é a oração, né? Então, a gente tem guias de oração, né? Dentro do Your Global Mission a gente tem, dentro do Jesus for All a gente tem, aqui no Your Global Mission a gente tem um guia de oração que é o Guia dos Povos Não Alcançados, e a gente ora já faz mais de 420 dias que a gente ora todos os dias por um povo não alcançado diferente, Uau. e a gente ora o texto de Mateus 9:38. Então a gente ora mesmo para que venha esse reino do justo, para que venha mesmo o despertamento de trabalhadores, o envio, né, o equibalo do Senhor, né, para enviar os trabalhadores aí para a seara, né? Então, uma das coisas é a oração, a outra é a pregação do evangelho, né? Jesus, ele disse que é necessário que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo, e então virá o fim, né? Então, o próprio Jesus, ele colocou, né, o retorno, né, o segundo retorno, não exatamente o dia, né? O último vai ouvir de Jesus, a Jesus volta. Não, a gente não sabe. Jesus, ele fala que a gente não sabe nem o dia nem a hora, ele fala para a gente Sim. ficar vigilante, né? Mas um dos sinais, né, talvez aí, é a pregação do evangelho em todo o mundo, né? Então a gente sabe quando isso acontecer, provavelmente deve estar perto a vinda de Jesus. E uma terceira coisa, então isso é pregar o evangelho, né? Então fazer discípulo de todas as nações, pregar o evangelho em todos os lugares, né? Então precisamos fazer isso. E uma outra coisa que eu coloco assim é sobre os mártires. E isso é uma pregação que a gente não vê por aí, né? Então as pessoas que literalmente irão morrer por conta de Jesus, né? Porque Apocalipse Uau. fala, né? O texto que fala, né? Do sangue dos mártires, né? Que eles clamam por justiça, né? Quando o Senhor vai fazer justiça para nós? Aí, né? João relatando isso, né? Falando, não, ó, aguarde, porque tem o número exato e tal, né? Dos mártires, aqueles que irão morrer também. Então, assim, tem um número que só Deus sabe qual é esse número, né? Mas de pessoas que literalmente irão morrer por Cristo, né? Então, assim, isso é uma pregação forte, né? Então, a forma de apressar a vinda, uma seria a oração, né? A outra seria a pregação do evangelho, fazendo discípulo de todas as nações, e a outra seria morrer literalmente por Jesus, né? Uma pregação dos mártires aí. Uau. Cara, você que está nos vendo aí, cara, que está assistindo, que você possa pegar esses princípios, né, e aplicar na sua vida. A gente tem, né, Léo, as áreas de influência de uma nação, né, para influenciar uma sociedade cara, a gente pode realizar esses princípios aonde a gente está inserido, né? Aonde você está aí, que está nos assistindo, está no seu trabalho, na sua família, a sua igreja, aí é o seu campo missionário, aí você deve exercer tudo que o Léo compartilhou aí nesses princípios, 3 princípios aí que ele compartilhou conosco. Não, E exatamente. Deixa eu só compartilhar não, uma pode coisa, falar, Léo. assim, uma coisa que eu acho muito legal, né? A igreja, né, a nossa igreja, ela não é o clube dos santos, né? Não estou falando, eu sei que agora, né, talvez clube dos santos, a galera vai associar com o John Wesley. Não estou falando do John Wesley, Sim. mas estou falando de clube mesmo, de clube de clubinho, né? Uhum. Clube de natação, clube, né? Esse tipo de clube. Então a igreja não é o clube dos santos, né? Não é esse clubinho, né? Não é uma bolha, né? Que a gente vai na igreja e vamos se isolar do mundo, né? Não é, a igreja não é. A igreja tem muito mais a ver com um quartel-general. Então a gente está indo para o nosso quartel, sendo treinado todos os finais de semana, né? Se eu não me engano, é Billy Graham,
é Billy Graham ou John Piper agora que diz, agora fiquei na dúvida se é Billy Graham ou John Piper, que ele fala que a igreja do domingo é a mesma igreja que deve ser a mesma igreja da segunda-feira. Então a igreja que a gente vai no domingo, né, receber de Jesus, deve ser a mesma igreja da segunda-feira, que vai para o trabalho não murmurando, fala, segunda-feira, sua brava, né? Não, vai para o trabalho, glória a Deus, que o trabalho é adovar, né? Ó, uma palavra do hebraico aí, que no Antigo Testamento, essa palavra adovar era uma palavra usada para trabalho e também a mesma palavra usada para adoração. Então, qual era o conceito do povo judeu de trabalho? Enquanto eu trabalho, eu adoro. Então, eu estou trabalhando, estou adorando o Senhor. Né? Então, tem a Igreja da Reforma, eles têm uma outra palavra, né, que veio aí um conceito também chamado de corandeu, que é diante da face de Deus. Então, esses caras, eles trabalhavam revelando o Senhor nas suas funções do seu trabalho. Martim Lutero, numa conversa com o sapateiro pergunta para ele, né? O que eu faço para glorificar o nome do Senhor no meu trabalho? Ele falou assim, ó, trabalha para você fazer o melhor sapato e venda o seu sapato por um preço mais justo. É uma coisa assim, estou parafraseando aqui o Martim Lutero, mas ele fala sobre a gente trabalhar bem, né, para o melhor sapato e vender ele no preço mais justo que a gente conseguir. Então, assim, na verdade, esse conceito do trabalho, né? Quando eu estou indo para o meu trabalho, quando eu estou indo para a minha faculdade, quando eu estou indo para alguma a função minha aí, seja ela na igreja, seja ela como um professor na escola, seja um médico, seja qualquer área que tem aí na sociedade, você precisa ir como um missionário. Se você não é um missionário, você é um campo não alcançado. Então, se você não é um missionário, você precisa ser alcançado. Então, ou você vive como um missionário, de levando as boas novas dentro do lugar onde você está inserido, ou você está precisando ainda ser encontrado por Jesus. Uau! Muito top, cara, top. E dentro disso, Léo, eu quero que você vai ficar muito bem dentro também de tudo isso que você complementou. Eu queria que você, a gente entende que os dons do Espírito, eles são ferramentas, né, as quais estão acessíveis, né, não é nenhum troféu, não é nada que a gente merece, né, mas são do Espírito Santo. E cara, eu queria perguntar para você, primeiro, como que a gente pode desenvolver, né, a utilizar esses dons nos lugares aonde a gente está inserido, desenvolver, na verdade, e utilizar essas ferramentas. E para você, quais são, dentre esses 9 dons, as principais ferramentas que você utiliza para a proclamação do Evangelho, para ganhar uma vida para Jesus ou para revelar o amor de Jesus aonde você se encontra? Legal. Ai, cara, algumas coisas assim, na verdade, assim, é bem prático, cara, que a gente já tem o Espírito Santo, né? Nós temos o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o detentor de todos os dons. Então, se nós temos o Espírito Santo habitando em nós, então nós temos, né, os dons espirituais, né? Então, assim, é uma coisa que isso está em nós, né? Então precisamos caminhar com esta verdade, né? Porque se, por exemplo, muita gente, né? Eu vou falar de cura aqui. Eu oro bastante por cura, assim, né? Mas a galera vai falar, mas eu não tenho o dom da cura, né? Aí Marcos 16:15 a gente vai falar que Jesus ele não estava falando a verdade, né? Porque Jesus, quando ele vai falar no Marcos 16:15, ele vai falar, né? E pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e os sinais acompanharão os que creem, né? Beberão veneno, não farão mal algum, pegarão em serpente, né? E não morrerão e tal, né? E ele vai falar que expulsarão demônios, colocarão mãos sobre os enfermos e eles serão curados, né? Falarão em novas línguas e aí por aí vai, né? Então, na verdade, os sinais acompanharão os que creem. Então, se eu sou um crente em Jesus, se você é um crente em Jesus, se você tem um relacionamento com Deus, já entregou a sua vida para Jesus, né? Você deve, na verdade, os sinais, eles devem te acompanhar. Então, é uma coisa assim, se você é um crente em Jesus, os sinais devem correr atrás de você. Então, é basicamente isso, né? Então, se você tem isso, né? É orar, cara, é orar por cura. Então, assim, você perguntou o que eu uso, né? A gente usa bastante aqui, na verdade, né? A gente
vai mesmo, ora por cura. Tem dia que a gente sai, né, e vai intencionalmente nas pessoas assim, para a gente, olha, tem alguma coisa, posso orar por você e tal, a gente vai, ora e tal, né, as pessoas são curadas e ali a gente já, né, quando eu faço isso, né, que muitas pessoas elas podem ter uma ideia contrária à Bíblia, né? Mas quando elas experimentam o Jesus, elas experimentam o poder de Deus, né? Ali, né, cara, muita da incredulidade dela cai por terra, a barreira cai por terra, você vai poder compartilhar o evangelho e as pessoas, cara, eu vivi isso, então não tem como ela negar, não, não, foi Jesus, mas como não, né, tava orando ali em nome de Jesus, né, e tal, né, então as pessoas podem, tem isso, né, e também o que a gente utiliza bastante, eu utilizo bastante é a palavra de conhecimento, né, então a gente faz bastante aqui caça ao tesouro, né, então a gente faz direto, né, a gente faz cartas proféticas, né, que é utilizando aí a palavra de conhecimento. Aí a gente tira um tempo para orar, escreve as cartas e entrega para as pessoas. Cara, o que tem de testemunho através dessas cartas é incrível, assim. Eu mandei um para você hoje aí, né, de uma Verdade, carta Léo. profética. E muito top mesmo. E o legal é ver como Jesus vai se revelando para essas pessoas, né? Porque a gente é privilegiado em fazer parte daquilo que ele está fazendo, né? Que já estava tudo Uhum. preparado, você vê que foi fluindo, e aí no final você olha e fala: Uau, cara, obrigado, Jesus, por me permitir fazer parte de tudo isso. Ó, E, um dia desses agora, a gente vai para uma padaria, a gente vai para duas pizzarias, na verdade. A gente vai fazer esse lance das cartas proféticas para a gente vai tirar um tempo de oração nos lugares, vamos escrever as cartas e mandar com as pizzas. São duas famílias cristãs, a gente já conversou com eles e a gente vai fazer isso num dia de entrega deles. Então, as pizzas vão com uma carta profética dentro de cada uma das pizzas, né? uau, A gente vai fazer isso. E um dos testemunhos que a gente tem, a família, uma dessas famílias, eles não eram crentes. Aí o Tom, né, o Tom Sampaio estava aqui com a gente e tal, e um dia ele, aqui na conferência, ele foi comigo, levei ele lá, que era numa casa da pizza frita, aqui tem pizza frita aqui na cidade de Botucatu. Aí eu fui levar ele lá, né, aí o Tom teve uma impressão, né, uma palavra de conhecimento ali, aí ele perguntou se tinha alguém doente, alguém com dores e tal, na verdade, ele falou, não tem ninguém com dor na costa, era dor nas costas, na coluna, não tem ninguém e tal, eu falei, não, tá bom, então posso, e aí começou a conversar e tal, aí foi papo ali, papo aqui e tal, o dono da pizzaria, o Tom jogou algumas palavras também, jogou não, né, teve algumas palavras de conhecimento ali para ele, e ali ele, né, se conectou e tal, o dono entregou a vida para Jesus, o dono da pizzaria primeiro, o homem. uau. E aí, beleza, a gente foi embora e tal, passou uma semana, mais ou menos, uma, 2 semanas, eu voltei lá com outro menino para pegar uma pizza para mim. Aí eu voltei lá um dia à noite e tal, aí o rapaz, o dono da pizzaria, ele falou assim, ô Léo, cara, você tá aqui. A Daiane tava querendo falar com você. A Daiane era a esposa dele, né? Eu falei, não, tudo bem. Ele falou, cara, você acredita que aquele vez que o rapaz, aquele senhor que tava aí, eu falei, o Tom, ele mesmo, tava aí, ele falou um negócio de dor na coluna, não tinha ninguém aqui. Mas você acredita, na segunda-feira a gente foi fazer uma caminhada, na terça-feira a minha esposa travou da coluna, cara. E ela ficou com a coluna travada e tá com a coluna até agora cheia de dor, ela não consegue movimentar direito e tal. Eu falei, meu Deus, não acredito. Ele falou, e a Daiane queria falar com você porque ela queria que você orasse por ela. Aí eu falei assim, claro, a gente ora, ela tá aí? Ele falou, não, tá lá no fundo, deixa eu chamar ela. Ela veio. Aí eu comecei a orar por ela, chamei um outro amigo meu, a gente começou a orar. Aí eu falei para ela, né? Comecei a orar e tal, por cura e tudo. Perguntei para ela se tinha melhorado. Falou, mais ou menos e tal. Não conseguia abaixar assim, já abaixei um pouquinho e tal. Daí eu falei, não, deixa eu orar de novo. Eu comecei a orar de novo e tal. E a minha impressão foi sobre a emoção, né? Emocional, assim, né? Aí eu falei sobre o sozo, que é a cura interior ali. Eu falei para ela, faz sentido isso para você? Ela falou, faz sentido, né? Eu tô, esses dias tem sido bem difícil, eu tô bem carregado emocionalmente e tal, né? Eu perguntei para ela, falei assim, olha, deixa eu perguntar para vocês, alguma vez você já entregou a vida para Jesus? Ela falou, uma amiga minha fez uma oração por mim um dia. Eu falei, não, peraí, deixa eu explicar para você. Aí eu expliquei para ela o que era entregar a vida para Jesus e tal ali, rapidinho. Aí expliquei para ela, eu falei, você já fez isso? Ela falou, Léo, nunca. Você gostaria de fazer? Ela falou, gostaria. Aí eu comecei a orar com ela. Ela orando junto e tal, orando, orando. A hora que eu falei amém, ela olhou para mim, ela suspirou, deu um passo para trás e ela me agarrou. Ela é fortinha assim, né?
Aí ela me agarrou assim, me juntou, cara, e ela desabou a chorar. Ela tava toda suja de farinha, que ela tava trabalhando na Uau. pizzaria, né? Ela Uhum. desabou a chorar, chorou, 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 me sujou tudo de farinha. Aí eu olhei para ela e falei assim: o que aconteceu? Ela falou: Léo tirou com a mão, saiu Uau. toda a minha dor, né? E isso foi quando ela entregou a vida para Jesus e Jesus só tirou toda a dor dela ali na hora. Uau, Léo, que incrível, cara. Que top, cara. Que experiência. E eu creio que se a gente tivesse mais horas e horas, você podia compartilhar inúmeros testemunhos aí, né, cara, da galera, seus. Que tempo riquíssimo, cara. Que tempo riquíssimo. Obrigado por Amém. você estar conosco aí compartilhando. Com certeza aí tá inspirando também a vida da galera que tá assistindo aí. E eu queria, cara, a gente está finalizando esse nosso bate-papo. Eu queria que você pudesse compartilhar com o pessoal aqui, quem te assistiu aqui, quem viu você hoje aqui, como que pode de alguma forma ajudar, como que pode te seguir, aonde que encontra os seus contatos e como que pode estar fazendo para fazer parte, cara, de tudo que Deus tem feito a partir da sua vida aí. Uhum. Maravilha. Ó, a gente tem o meu Instagram pessoal, é Léo Paiva, underline YGM, né, que é o YGM. Então, a gente pode deixar aí na descrição do vídeo, nos comentários, né, o meu Instagram, que você pode me acompanhar. Tem o Instagram nosso do Your Global Mission, né, @Your Global Mission, né, então ali a gente posta tudo que a gente está fazendo por aqui, você pode acompanhar. E tem diversas formas, na verdade, de você participar. No caso, você fala de como assim de seria essa participação, aliás. De todas as formas, quem tá aí, a gente tem uma galera que às vezes tem desejado ofertar, sabe? Na galera que compartilha com a gente, então como que ele pode fazer parte disso e também em oração, se tem como ele se conectar em oração com vocês. Sim, não, com certeza. Eu acho que seria legal, né, ir pelo menos aí pelo campo aí do meu WhatsApp, mas tem como, cara, tem como você, se você quiser, entende, Léo, eu quero ofertar na vida sua da Monique, quero ser parceiro ministerial de vocês. Legal. Boa, a gente manda uma mensagem para mim, eu posso passar para você os caminhos, né? Mas tem também do Your Global Mission, né? Através do Your Global Mission a gente participa aí é do Your Global Mission, do ministério mesmo, do movimento, né? A gente sustenta vários missionários também, né? Então tem uma plataforma que a gente tem que é o Apoia-se, né? Então é o apoia.c/Your Global Mission e lá você consegue mandar uma oferta mensal ali, você cadastra seu cartão de crédito, vem no seu cartão de crédito, pode ser uma oferta mensal que ela vai a partir de R$ 25. Então, R$ 25 ou mais, que dá R$ 25 dá 84 centavos por dia. Então, imagine só, com 84 centavos por dia, você pode ser um agente de transformação na vida de vários missionários e projetos missionários através do Your Global Mission, né? Então, é uma coisa que a gente tem falado bastante e a gente destina parte desse recurso para os povos não alcançados da terra. Então, tem como você fazer parte do nosso guia de oração, tem como, Léo, quero fazer uma viagem missionária, tem como a gente faz todo ano o que nós chamamos de Conexão Euroásia, uma viagem de 21 dias, onde a gente vai para um país da Europa, um da Ásia, né, que seria Portugal e Turquia, né? Então a gente sempre vai fazendo essa viagem missionária, transcultural, e você pode viver duas realidades diferentes no mundo europeu e no mundo asiático. É bem legal, bem massa, com o nosso acompanhamento aí, mentoria, é bem bacana mesmo essa viagem aí, a Conexão Euroásia. E se você quiser fazer parte das nossas escolas de treinamento, aí tem como também, ETED, a gente vai ter ETED o ano que vem, estamos tendo ETED agora, né? E aí não vai parar mais, né? Amém, Léo, amém. E você que tá aí, ó, o Léo é o líder da base, né? Onde, para quem é da nossa igreja aí, né, onde o Mano Everton tá lá, né? Tá, vocês se conheceram lá em Angra, né, Léo? Isso. Na ITED lá do Jesus for All. E aí agora ele tá servindo aí como obreiro, né, com vocês. Então, galera, que você que ouviu tudo isso, a gente vai deixar tudo isso na descrição aí, né? Aquilo que o Léo desejar que a gente deixe aí como Instagram, como também o pessoal e também do ministério aí. Então você vai poder acompanhar aí tudo que Deus tem feito a partir da vida dele aí. E Léo, cara, deixa uma mensagem aí para quem está nos assistindo aí de encerramento e também você pode finalizar orando por todos nós aí.
Com certeza. Uma coisa que eu queria deixar para todo mundo é que a nossa vida com Jesus, ela é uma brilhante jornada de um relacionamento com Ele, né? Então, a nossa vida com Jesus, ela é um caminho, né? Ela não é um fim, né? Jesus, ele diz, né, que a eternidade é esta, que conheçam a Ti e a Jesus Cristo que Tu enviaste, né? Então, a Teu Filho que Tu enviaste. Então, essa é a eternidade, conhecer a Deus e conhecer o Filho, conhecer Jesus, né? Os anjos estão lá e todas as vezes que eles olham para o trono, eles falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E não porque os anjos eles não têm outras coisas para dizer, mas porque todas as vezes que eles olham para o trono, eles veem algo, eles são surpreendidos por um Deus que ele é infinito, né? Então, o relacionamento de Deus com Deus não tem fim, né? Então, eu queria te incentivar, te encorajar a ter um relacionamento com Deus. Se você quer realmente ter um sucesso na sua vida, não o sucesso da terra, mas o sucesso dos céus, né? No seu relacionamento com a sua família, marido, com esposo, filhos, pai, mãe, liderança, ministério, trabalho, né? Não tem um sucesso sem um relacionamento com Deus. Mas o sucesso que eu falo não é um sucesso baseado no tempo presente, na forma que a gente vê, mas é a forma que Deus vê, é o sucesso dos céus. Eu queria te encorajar a cultivar uma vida de relacionamento com Deus, para você viver essa brilhante jornada da fé, que é um caminho aí de relacionamento com Jesus. Amém? Amém, amém. Então, se você quer viver isso, escreva aí no chat, né? Uau, relacionamento com Deus. Amém, Jesus. Amém? Então vamos orar. Eu queria orar aqui por nós. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. Obrigado, Senhor Jesus, por esse vídeo, esse canal, Vida do Olhar, Senhor, todo esse projeto que a gente tem, né, para compartilhar, Senhor Jesus. Obrigado pela vida de cada um que está nos ouvindo. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor venha despertar essa vontade, essa fome e sede de relacionamento com o Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha colocar a sede como a da corça. Assim como a corça suspira pelas águas, que a nossa alma possa suspirar realmente por Ti, Jesus, que nós possamos sentir os cheiros das águas de muito longe, como a corça sente o cheiro das águas de muito longe, até no lençol freático, que a gente possa sentir o cheiro e a necessidade do relacionamento com o Senhor, das fontes das águas da vida, que é o próprio Jesus, Pai, que o Senhor possa nos incentivar, nos encorajar a viver um relacionamento profundo e intenso com o Senhor, no nome de Jesus, Pai. Eu oro por cada um que está assistindo esse vídeo, que o Senhor esteja mesmo nos encorajando, nos abençoando, nos incentivando, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Léo, muito obrigado, mano. Obrigado por esse tempo riquíssimo, cara. Obrigado por cada compartilhar, por você estar conosco aí. Deus abençoe. Abraço na Monique aí. Parabéns por essa nova fase que vocês estão vivendo aí, né, cara? Que Deus abençoe vocês grandemente. E também agradecer toda a galera que esteve com a gente aí, que esteve acompanhando, ficou aí até o final, que você possa encontrar aplicabilidade mesmo em tudo que foi falado aqui. Pra mim foi muito bênção mesmo, e é um privilégio, cara. Eu mandei pro Léo, acho que foi hoje mesmo, quando você compartilhou o testemunho. Eu amo, cara, conhecer pessoas com um coração tão disposto a servir a Deus. Isso nos inspira e nos move a também, cara, realizar essa mesma devoção e também inspirar a nossa geração, mas principalmente também a nossa próxima geração, cara. Então, muito Amém. obrigado, Léo. Obrigado. Deus abençoe, cara. Muito obrigado, viu, mano? Obrigado pelo convite. Valeu, galera. Que Deus abençoe vocês. Espero nos vermos por aí, né? Então, curte esse vídeo, compartilha aí se você gostou, se fez sentido para você isso daí, né? Que você possa compartilhar e abençoar mais pessoas com esse conteúdo, tá bom? Obrigado, viu, Léo? Foi um privilégio estar aqui com vocês. Amém, mano. Tchau, tchau, galera. Deus abençoe todos vocês.